Novamente aqui com vocês, professora Liliane Guimarães, do IFTL Campos Palmas, vamos dar continuidade ao aprendizado do Revit. Vamos começar abrindo o nosso arquivo de amostra, tanto em inglês quanto em português. Para ver sobre exibição de gráficos, vamos abrir aqui uma planta de nível. Podemos abrir uma planta em 3 dimensões e um corte. Também podemos abrir uma elevação. E abrir as mesmas vistas aqui no Revit em inglês. Na nossa barra de controle de vistas, já vimos aqui sobre isolar e esconder temporário. Já vimos sobre revelar elementos ocultos, como ocultar elementos na vista. Vamos ver agora sobre escalas, nível de detalhe, estilo visual e alguns outros elementos aqui de exibição de gráfico. Primeira coisa, vamos ver sobre a escala. Todas as nossas vistas possuem uma escala. Essa escala pode ser alterada aqui, assim como pode ser também personalizada, como aqui, ó, na aba gráficos nós temos View Scale. No Revit em português, tá lá a escala da vista, nós temos aqui, ó, as mesmas escalas, pode ser personalizável. E aqui facilmente, quando você altera a escala, ele adapta todos os elementos anotativos para a dimensão que fique proporcional àquela escala. Então aqui a gente está na escala 1%. Se eu colocar numa escala bem grande, como a escala 1/10, pode ver aqui que todos esses diminuíram. Por quê? Porque como vai ser impresso numa escala maior, as letras precisam ficar menores. Se eu colocar uma escala menor, como por exemplo escala 1/1000, textos crescem bastante para poder ficar proporcional ao tamanho daquela escala. Deixa eu colocar aqui uma escala mais próxima que nós já conhecemos, 1/50. Na hora da impressão, o tamanho do texto que nós temos aqui no nosso eixo vai sair com aquela dimensão que foi configurada para a escala 1/50. Se eu olhar aqui no meu eixo, ó, se eu verificar aqui no tipo, ó, nós temos uma letra de 6,5 mm, então ela vai continuar com 6,5 mm na escala 1/50. Na escala 1/100, por ser uma escala menor, esse texto aumenta aqui proporcionalmente em relação ao desenho para ele sair com os mesmos 6,5 mm no momento da impressão. Todos os nossos desenhos em planta, inclusive a vista em 3 dimensões, possuem uma escala. Claro, se essa vista em 3 dimensões estiver no modo paralelo. No modo perspectiva, aí já não tem uma escala. Esse modo ortogonal é a perspectiva isométrica, em que ela tem uma proporção de escala nas suas dimensões. Então, a escala 3 é muito simples, não tem nada mais do que isso, do que você alterar aqui. E as folhas não possuem esta escala, né? A folha está presa aqui na escala 1/1, não é alterável. Mais uma observação nós temos sobre cortes e elevações. Em cortes e elevações, a gente tem mais um detalhe aqui sobre escalas, que é ocultar escalas de resolução mais baixa do que, e aí tem uma escala aqui. O que significa isso? No Revit em inglês a gente tem também. Deixa eu mostrar aqui, ó, no corte, nós temos Hide, Add Scale, Cursor Them. O que significa? Vamos ver aqui no corte, Bearing Section. Se a gente tem aqui a escala 1%, significa que escalas menores do que essa, esse corte aqui não será indicado na minha planta baixa. Então, eu venho aqui na minha planta de nível. Aqui, se eu alterar a minha escala para uma escala menor que a 1%, por exemplo, escala 1/200, pronto, na escala 1/200 eu não estou aqui com o meu símbolo indicativo de corte mais. Deixa eu voltar para a escala 1%. O meu corte voltou a ser representado. Se eu colocar aqui no meu corte a configuração para escalas 1/25, por exemplo, esse corte aqui, Burn Section, quando você chegar aqui em Level 1, ele não vai aparecer mais, porque está na escala 1%. E ele está configurado para ficar oculto quando a escala for menor que 1/25. Então aqui, se eu colocar a escala 1/50, ele vai continuar sem aparecer. Se eu colocar a escala 1/20, 1/25, que é que está configurada, pronto, agora o meu símbolo do corte passou a aparecer. 1/25, 1/20, 1/10, todas essas escalas maiores aqui. Deixa eu voltar para a escala 1/100. Algumas vezes, se você não vê este símbolo do corte no seu nível, pode ser que ele esteja configurado o símbolo para não aparecer em uma determinada escala. Vou voltar aqui para a escala 1/100, que é a que estava antes. E aqui vou deixar o meu corte na escala 1/100 também, que é a que estava antes. Você pode mudar essa configuração diretamente aqui no corte, como você pode mudar aqui em planta, se você clicar no símbolo do corte, aqui, ó, ocultar em determinadas escalas. Aqui na nossa barra de controle de vistas, além de escala, nós temos aqui nível de detalhe. O que é esse nível de detalhe? Temos apenas 3 níveis, baixo, médio e alto.
Ele também está aqui, ó, nas propriedades da vista, em nível de detalhe, a mesma coisa, baixo, médio e alto. Em inglês, eles chamam de coarse, medium, fine, que significa grosseiro, médio e fino. Esse nível de detalhe é se você deseja ver determinados elementos mais detalhados ou não, vai depender de configurações, de material, como você configurou para exibir, etc. Vamos ver aqui na nossa planta baixa esse nível de detalhe e aproximar aqui, ó. Nessa parede, vai ser bem melhor da gente ver. Neste momento, a gente está vendo que está configurado para um nível de detalhe alto. Veja que nós vemos determinados elementos internos dessa parede aqui. Se eu clicar nessa parede e vir aqui em editar tipo, vocês vão ver na estrutura, aqui em editar, que tem realmente diversas camadas de estrutura, de acabamento. Essas camadas estão sendo representadas aqui. Se eu colocar o nível de detalhe baixo, ele simplesmente está sendo representado com uma cor sólida única. E essa cor você configura. O nível de detalhe médio, ele é bem difícil de ver a diferença é mínima em relação ao médio ou ao alto. Basicamente eu mudo só do baixo para o alto. Com esse traço largo aqui, não está dando para ver todas as camadas. Mas se eu tirar esse traço largo aqui, a gente pode deixar o traço fino momentaneamente, para a gente poder ver melhor. Bem aqui, ó, em linhas finas ou digitando TL. Em inglês a mesma coisa. Deixa eu vir aqui nível 1. A gente tem aqui, ó, thin lines, são linhas finas. TL. Então ele deixa de apresentar aqueles traços mais largos e passa a apresentar traços mais finos. TL, tá vendo? Novamente voltou a ficar traço fino. TL voltou a ficar o traço largo. Vamos voltar aqui para o Revit em português. Então aqui a gente vê na estrutura dessa parede, ó, 3, 4, 5, 6 camadas. Se eu colocar aqui no nível alto, a diferença é muito pequena, quase não dá para perceber, como eu falei para vocês. No nível baixo, ele fica apenas com uma cor sólida chapada. E qual o ideal para se trabalhar, nível alto ou nível baixo? Normalmente, para um trabalho de prefeitura, a gente representa no nível baixo, só que a cor sólida aqui chapada, a gente não representa assim tão escuro, né? A gente pode até representar num tom cinza ou branco mesmo. Mas para trabalhar com determinados elementos, às vezes eu prefiro ficar no alto, quando eu preciso verificar como está a união entre o eixo, a estrutura central desta parede e os acabamentos em relação ao piso. Então vocês vão ver que a gente vai estar alternando muito entre esses elementos, mas no final a gente vai representar como é um projeto para a prefeitura em nível baixo. Ao lado do nível de detalhe, nós temos aqui o estilo visual, que faz parte realmente da parte de exibição de gráfico. Em inglês, nós temos aqui Visual Style, aqui tá falando Hidden Line, porque tem vários estilos, né? Wireframe, Hidden Line, Shaded, Consistent Colors, Realistic. Deixa eu mostrar para vocês aqui, no português, o que significa cada um desses. Wireframe é a estrutura de arame, linha oculta é o Hidden Lines, Shaded é equivalente a sombreado, Consistent Colors é cores consistentes e Realistic realista. Então vejam que é muito parecido, não tem nenhuma dificuldade de estar utilizando o Revit também em inglês. Essas opções aqui também está dentro deste menu Opções de exibição de gráficos. Aqui em estilo nós temos os mesmos, estrutura de arame, linha oculta, sombreado, cores consistentes e realista. Só que eu quero mostrar essas opções para vocês aqui nesse desenho em 3 dimensões, que fica muito melhor para visualizar. Vou me aproximar da edificação para vocês verem melhor e vou alternar entre os estilos para vocês poderem entender. Vamos para o primeiro, estrutura de arame. O efeito do estilo visual da estrutura de arame é ter a nossa edificação, a nossa modelagem toda transparente. A gente está vendo todas as linhas do nosso desenho. Tanto o que está na frente, por exemplo, essa coberta está na frente, como o que está atrás dela. Ó, temos uma esquadria que está aqui por trás dela, estamos vendo aqui todas as esquadrias, mobiliário interno, até o que está do outro lado da edificação a gente está vendo. Então esse modo aqui não é tão fácil de trabalhar, só mesmo quando a gente precisa de visualizar alguma coisa aqui por trás. Vejam que nesse modo de estrutura de arame fica indisponível alguns menus aqui, que tem a ver com caminho do sol e sombreamento, porque como a estrutura de arame não teria realmente como ter sombras, né? O segundo estilo que a gente vai ver é o de linha oculta. Ele esconde as faces, dando mais ideia do volume, só que ele não tem cores, mas já aparece para mim disponível aqui a parte de sombras, ó. Se eu clicar aqui, ele já dá um sombreamento. Vou desativar. O terceiro estilo é o sombreado. No estilo sombreado, algumas faces que estão aqui, ó, estarão escurecidas e outras estarão iluminadas. E tem também a opção de você ativar as sombras.
Então, é um estilo sombreado, mas não estava com sombras ativadas, porque as sombras aqui é a projeção da sombra no piso, né? Eu vou desativar aqui o sombreamento para vocês verem melhor, que o estilo sombreado são faces sombreadas e faces iluminadas, não são sombras projetadas, é diferente. O quarto estilo é cores consistentes, que é o que a gente tinha antes. Os elementos estão com cores, mas eles não têm aquele efeito sombreado, uma face sombreada, a outra não. Ele também permite que eu ligue as sombras aqui, ó. Veja que não tem uma face sombreada como é naquele outro modo. Ele está mostrando aqui para mim a projeção sobre o solo. O quinto estilo é o estilo realista, mas deixa eu desativar as sombras aqui para mostrar para vocês. Nesse estilo, a gente tem uma espécie de renderização. E por ser uma renderização, ele demora mais a processar no nosso computador. A aparência do estilo realista é próximo de uma realidade, e isso vai depender das configurações que você tenha feito dos seus materiais, configuração do telhado, paredes. Veja como mudou totalmente aqui o desenho. No meu computador processou até rápido. Deixa eu ativar as sombras para vocês verem como é que fica. Também é permitido ativar sombras ou desativar. Essas opções estão aqui dentro de opções de exibições de gráficos, né? E tem mais algumas, dependendo do modo que você coloque, você tem possibilidade de modificar mais algumas coisas. Por exemplo, no modo realista você tem possibilidade de escolher mostrar arestas ou não. No modo sombreado a gente tem também mostrar arestas. Em cores consistentes a gente não tem. Assim como em oculto, a gente não tem. E a estrutura de arame não tem a possibilidade de mexer em transparência e silhuetas. Se eu voltar aqui, por exemplo, para cores consistentes, deixa eu colocar aplicar aqui para vocês verem, ó. Voltou aquele modo original que a gente já tinha. Eu posso aqui aplicar uma transparência. Botei aqui, por exemplo, 52%, aplicar. Ah, mas não poderia ver estrutura de arame ao invés de ver transparência? Depende, às vezes você precisa ver um determinado elemento por trás, mas não necessariamente com a estrutura de arame, que fica mais confuso, né, para você identificar. Essa parte de transparência nas outras visualizações, ela também é útil. Por exemplo, se eu quiser numa planta de cobertura, ver minhas paredes na parte inferior para fazer a projeção da edificação, né, é útil demais também. E aqui nós temos ainda a parte de sombras. Aqui estão desativadas, porque quando você ativa uma transparência, você não pode aplicar sombras. Deixa eu aplicar agora, pronto. Aqui você pode escolher sombras projetadas, deixa eu aplicar para vocês verem, ó, tem a projeção da sombra sobre o solo. Ou você pode simplesmente colocar sombras de ambiente. É diferente daquele modo sombreado, né? A gente tem apenas em alguns pontos, algum sombreamento para dar uma certa relevância às superfícies. Eu prefiro trabalhar com sombras projetadas. Temos aqui ainda a parte linha de esboço, simulação de profundidade, mas eu não vou mexer muito com isso aqui com vocês, tá? Porque é muita coisa para a gente ver numa aula só, tô vendo apenas o básico. Essa parte da iluminação tem a ver com a configuração do sol, porque o Revit nos permite fazer estudos solares, a gente também não vai ver essa parte aqui. E o que falta a gente ver aqui na parte de exibição gráfica é salvar com o modelo de vista. Estas configurações que nós mexemos aqui na parte de exibição gráfica, assim como a parte de visibilidade e sobreposição de gráficos, ela pode ser gravada em um modelo, que aí você pode repetir para outras vistas. Se você tiver mais de uma vista 3D, então você salva com o modelo de vista para as vistas 3D que você precisar. Planta, às vezes você tem só uma planta de um projeto, mas você pode ter mais de uma, você pode ter de nível 1, nível 2, nível 3, nível cobertura e precisar repetir todas essas configurações. Ao invés de você mexer de uma em uma, você só salvaria como modelo, colocaria aqui o nome do modelo, salvar. Vou mostrar para vocês que a gente já tem alguns modelos de vista nesse projeto. Deixa eu cancelar. Aqui, ó, em dados de identidade, a gente tem aqui, ó, o modelo de vista, aqui não está aplicado nenhum. Se eu clicar aqui, ó, ele tem a possibilidade de aplicar o modelo de vista 3D View. Veja que nesse modelo de vista a gente tem parâmetros de modelo de sobreposição. O que é isso? É a parte de visibilidade que a gente tinha visto anteriormente, visibilidade de gráficos, só que aqui é para a parte de modelos, aqui é para a parte de anotação. Aqui a gente tem exibição do modelo, se a gente editar aqui, ó, vai ter aquelas mesmas configurações, linha oculta, cores consistentes, tem toda uma configuração já salva. Tem também a parte de sombras, aqueles outros elementos que a gente não viu, plano de fundo, exposição gráfica, iluminação, filtro de sobreposição, importar sobreposição, então tem tudo isso aqui. Se você aplicar, ele vai pegar todo aquele modelo de vista e vai aplicar à sua vista, e aqui vai ficar indisponível vários desses elementos. Por que indisponível? Porque já está seguindo o modelo que está salvo.
Então, se vocês verem aqui que essas opções que vocês precisariam mexer estão indisponíveis, inclusive a escala, ó, nível de detalhe, estilo visual, sombreamento, às vezes até o caminho do sol também está indisponível. Se isso aqui não estiver disponível para você mexer, é porque pode estar aplicado um modelo de vista. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em identidade, em modelo de vista e colocar nenhum. Ok. Dessa forma você vai poder mexer. Uai, mas não voltou o que estava antes? Não, ele não volta. Ele apenas liberou agora para você mexer no que você precisa novamente. Então, se você vier aqui em nível 1 e estas opções estiverem indisponíveis, é porque está aplicado um modelo de vista. Os modelos de vista, eles podem ser aplicados tanto a um determinado tipo de vista, por exemplo, esse aqui, ó, Architectural Plane, Plane, Site Plane, está sendo aplicado ao tipo de vista de piso estrutural e plantas de área. Ou ele pode ser aplicado a todos os tipos de vista. Deixa eu afastar aqui para vocês verem melhor. Por exemplo, eu posso aplicar aquele modelo 3D View que eu tinha aplicado no 3D aqui na minha planta baixa. Deixa eu aplicar. Tá vendo? Ele leva algumas configurações. Architectural Elevation, aplicar. Ah, mas está tão diferente. Sim, é porque ele foi preparado, né, foi melhor configurado para elevações. Por isso, costuma-se não fazer os modelos de vista de uma forma geral para todas as vistas, mas específico para planta, elevação, 3D. E veja que em cada uma dessas configurações eu posso incluir ou não alguma determinada configuração. Na elevação não foi incluída a escala. Então, significa, se eu colocar aqui OK para vocês verem, que eu posso, mesmo com o modelo de vista aplicado, mexer aqui na minha escala, está liberado. Toda vez que eu entro aqui no meu modelo de vista, ele vai me mostrar o filtro a partir de vistas específicas. Mas se eu ver aqui, eu posso aplicar a vistas do tipo diferente. Se eu aplicar aqui Site Plane, por exemplo, aplicar, vejam que mudou até o posicionamento da nossa edificação em relação ao norte verdadeiro. A gente vai ver uma outra aula sobre norte verdadeiro e norte de projeto. Eu vou aplicar aqui Architectural Plane, que é o mais próximo do que a gente já tinha antes. No Revit em inglês é a mesma coisa, a gente tem aqui, ó, em Visual Style Graphic Display Options, as mesmas opções de estilo, de modelo, as mesmas opções de sombras, que aqui é Shadows, transparência, Transparency, a gente tem também aqui como salvar como modelo de vista, que é Save as View Template. E aqui em identidade, ó, dados de identidade, a gente tem View Template, que é modelo de vista, a gente pode clicar aqui e aplicar um modelo de vista, por exemplo, Plano, Apply, OK, ó. Tá naquele modelo de vista que não tinha aquelas cores, né, para os pisos. Veja que a escala está disponível, porque depende do que você configurou no modelo de vista. Mas não está disponível aqui, ó, o nível de detalhe, não está disponível o estilo de vista, não está disponível o caminho do sol, nem sombreamento. Aqui eu posso novamente colocar nenhum, aplicar OK, ó, mas ele não muda, por quê? Porque ele fica de acordo com o último modelo de vista que tem sido aplicado. E a partir de agora fica liberado para eu mexer em todas estas minhas opções. Então eu venho aqui novamente no ano, vou colocar Architectural Plane, Apply, que é o mais próximo que a gente tinha do anterior, só que eu vou deixar aqui como nenhum. Este é o básico sobre exibição de vista que a gente precisava conhecer, né? Tem muito mais opções aqui, mas a gente não precisa ver todas elas. À medida que a gente fizer o projeto, se tiver necessidade, a gente pode mexer em mais alguma dessas opções. Até a próxima aula!